Juízes capítulo 1. As lutas para conquistar a terra. Depois que Josué morreu, o povo de Israel consultou a Deus, o Senhor, : qual de nossas tribos deverá subir primeiro para desterrar os cananeus restantes? Versículo 2. Respondeu o Senhor, : Judá subirá primeiro, : entregarei a terra nas suas mãos. Observemos aqui, os juízes eram magistrados guiados pelo Espírito de Deus, que em épocas de emergência nacional ou vacância de um líder principal, lideravam o povo de acordo com a Torá, lei, e as orientações de Yahvé. Em tempo de paz, funcionavam como um conselho diretivo. Em seguida temos o relato da falha de Israel em tomar posse completa da terra prometida, segundo as ordens de Yahvé, e da repreensão do Senhor quanto à deslealdade da nação. Os juízes consultaram Yahvé mediante o costume de usar o Purim e Tumim, Êxodo 28:15. Uma visão panorâmica do livro, capítulo 3, versículo 7 a 16:31, mostra os caminhos rebeldes tomados por Israel nos séculos que se seguiram à morte de Josué, capítulo 2, versículos 6 ao 9, e a maneira como Deus lidou com a nação durante aquele período histórico. A tribo de Judá, abre parênteses, do qual advém o rei Davi e a linhagem humana de Jesus Cristo, fecha parênteses, recebe de Yahvé a posição de liderança na ocupação da terra. Versículos 2, 20 e 18. Seus esforços em conjunto com a tribo de Simeão são cercados e altos e baixos. Apenas a vitória de Efraim em Betel interrompe a monotonia daquela história. Versículos 22 ao 26. Continuando, versículo 3. Então os homens de Judá exortaram aos seus irmãos da tribo de Simeão, : sobe conosco ao território que nos foi designado por sorteio, lutaremos contra os cananeus e nós também cooperaremos convosco na conquista das terras que lhes foram dadas. E os homens de Simeão foram com eles. Versículo 4. Judá subiu, pois, e o Senhor entregou-lhe nas mãos os cananeus e os ferezeus, e mataram 10.000 homens em Bezeque. Versículo 5. Tendo encontrado Adoni-Bezeque nestas terras, lutaram contra ele e feriram os cananeus e os ferezeus. Versículo 6. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam. E lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Versículo 7. Adoni-Bezeque exclamou, : 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Como eu fiz, Deus me retribuiu. E levaram-no a Jerusalém, e aí morreu. Versículo 8. Os homens de Judá invadiram também Jerusalém e a conquistaram. Eliminaram todos os seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Versículo 9. Depois os filhos de Judá desceram para combater os cananeus que habitavam na serra, no Neguebe e na Cefelá, baixada entre a planície costeira e as montanhas. Versículo 10. Em seguida Judá marchou contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente conhecida por Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Versículo 11. De lá marchou contra os habitantes de Derbe. O nome de Derbe era antes Kiriat Sefer. Versículo 12. Então Caleb declarou, : ao homem responsável por atacar e conquistar Kiriat Sefer, darei minha filha Axa em matrimônio.
Versículo 13. Quem conquistou a cidade foi Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, e este lhe entregou sua filha Axa, por esposa. Versículo 14. Assim que passaram a viver como marido e mulher, ela o convenceu a deixá-la pedir um campo como herança a seu pai. Axa foi até Calebe, e assim que saltou do jumento, seu pai lhe indagou, o que desejas? Versículo 15. Ela então lhe rogou: conceda-me uma bênção, visto que me destinastes às terras secas do Neguebe, dá-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes que ficavam nas terras baixas. As vitórias de Judá e Benjamim. Versículo 16. Os descendentes do sogro de Moisés, que era Queneu, saíram com o povo de Judá e foram de Jericó à cidade das palmeiras, para o deserto de Judá, que se situa ao sul de Arade. E ali passaram a viver entre os amalequitas, o povo do deserto no Neguebe. Versículo 17. Depois o povo de Judá foi com seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram e venceram os cananeus que habitavam em Zefate, destruindo totalmente a cidade. Por esse motivo passou a ser chamada Urmá, destruição. Versículo 18. Então Judá se apossou de Gaza e dos seus arredores, de Ascalon e do seu território, de Ecrom e dos seus povoados. Versículo 19. O Senhor estava com os exércitos de Judá. Eles ocuparam a serra central, todavia não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Versículo 20. Como Moisés ordenara, deram as terras de Hebrom a Calebe, que desterrou os 3 filhos de Enaque. Versículo 21. Quanto aos jebuseus que habitavam em Jerusalém, os filhos de Benjamim não os desalojaram, e até o dia de hoje os jebuseus têm vivido em Jerusalém com os benjamitas. As tribos de José tomam Betel. Versículo 22. Os homens da tribo de José, por sua vez, investiram contra Bet-El, Betel, e o Senhor se demonstrou presente com eles. Versículo 23. A casa de José mandou fazer o reconhecimento de Betel, anteriormente chamada Luz. Versículo 24. Os que foram cumprir a missão de espias observaram um homem que saía da cidade e interrogaram-lhe, como poderemos entrar na cidade? Mostra-nos e seremos clementes contigo. Versículo 25. Ele lhes indicou por onde entrar na cidade. E assim eles puderam adentrar e matar todos os habitantes da cidade. Contudo, pouparam a vida daquele homem e de toda a sua família. Versículo 26. Então o homem salvo e seu clã foram para a terra dos hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até nossos dias. Terras não conquistadas por Israel. Versículo 27. Manassés, contudo, não conseguiu expulsar o povo de Bet-Sean, o de Taanaque, o de Dor, o de Ibleã, o de Megido, tampouco o das aldeias vizinhas dessas cidades, porquanto os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Versículo 28. Mais tarde, quando Israel se tornou mais forte, submeteu os cananeus a tributos e trabalhos forçados, mas não os expulsou a todos. A tribo de Efraim não desterrou os cananeus que moravam na cidade de Gezer, e assim os cananeus seguiram vivendo entre o povo de Efraim. Nem Zebulon expulsou os habitantes das cidades de Quitron e Naalol,
Estes, entretanto, foram obrigados a trabalhar e pagar impostos para eles. Também Aser não desterrou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Axibe, Elba, Afeque e Reube. E por esse motivo o povo de Aser vivia entre os cananeus que habitavam naquelas terras. Versículo 33. Nem Naftali desalojou os que habitavam em Bet-Semes e em Bet-Anate, e por essa razão o povo de Naftali igualmente vivia na companhia dos cananeus que moravam naquelas terras, e aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate foram submetidos a trabalhos forçados e a pagar tributos para a tribo de Naftali. Versículo 34. Os amorreus conseguiram empurrar os filhos da tribo de Dan para a serra central, não permitindo que descessem ao vale. Versículo 35. E os amorreus, da mesma maneira que os demais povos, estavam firmemente decididos a resistir aos israelitas no monte Eres, em Aijalon e em Saalbim. Contudo, quando as tribos de José foram fortalecidas, eles também foram obrigados a pagar tributos e trabalhar para o povo de José. Versículo 36. A fronteira dos amorreus ia de Maale a Crabim, a subida dos escorpiões, até Selá, a rocha, e mais adiante em direção norte. Eu vou ler aqui no capítulo 1, agora na Bíblia Almeida, revista corrigida, em Juízes, claro, o versículo 7. Depois eu vou ler uma referência cruzada. Então disse Adoni-Bezeque, 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Tiago 2,13. Pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão. A graça triunfa sobre o juízo. Veja aqui no comentário, esta passagem é um dos vários exemplos de citações dos ensinos de Jesus Cristo nesta carta. Mateus 5,7. Mateus 5,7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E também Mateus 18, na parábola do servo que não perdoou. Veja só. Versículo 23. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com os seus servos. Versículo 24. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Veja aqui. Jesus ilustra por que devemos perdoar sem limites. O perdão que Deus nos concedeu ao nos abençoar com o dom da salvação é tão grandioso que qualquer ofensa que outro ser humano venha a praticar contra nós torna-se irrisória, embora possa nos fazer sofrer por algum tempo. Perdoar sempre dará mais espaço à plenitude divina em nossa alma. O, entre aspas, talento era uma medida de peso usada para pesar ouro e prata, equivalente a cerca de 35 quilos. Cada talento valia cerca de 6.000 denários. O denário era uma moeda de prata que equivalia a um dia de trabalho braçal. Denário. Deus finalmente julgará a todos conforme seu amor longânimo e justiça severa, e espera de nós o mesmo senso de misericórdia, onde nós lemos Tiago 2,13. Aí continua aqui, versículo 25. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou ao seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. Versículo 26. O servo, então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou,
se paciente comigo, e tudo te pagarei. Versículo 27. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Versículo 28. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos. Que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que me deves. Versículo 29. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Versículo 30. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Versículo 31. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Versículo 32. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse, servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu da mesma maneira compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? Versículo 34. E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Versículo 35. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão.